Papa João Paulo II apressou a chegada da nova era. Porque o homem está cada vez mais violento, arrogante e irracional, aí vai a mensagem de esclarecimento e de advertência emitida pela inteligência cósmica que se identifica com o nome de Ashtar, intitulando-se comandante da frota dos homens do espaço, cujo contingente está forte e solidamente baseado em algum local ao alcance da Terra, que eles chamam de planeta Chama. Eis a mensagem na íntegra. Saudações aos nossos amigos do planeta Chama, a Terra. A nossa presença e a nossa intenção tornam-se cada vez mais claras para o número crescente de pessoas sem preconceito. Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível. Por terem vocês grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que vocês chamam de milagre, desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatães que teriam que provar a realidade de sua existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Chama. Seria um imenso alívio se nós, sob formas etéricas, formas que nos é possível utilizar, pudéssemos aterrissar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absurda discórdia e aos ódios irreconciliáveis que anulam o esforço comum para a paz. As instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução prévia, tomada pelos próprios habitantes da Terra, deve preceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam em muito os que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Sim, peço de fato na bomba H e em outros explosivos terrivelmente perigosos. Uma coisa é fabricar e fazer explodir tais engenhos infernais. Mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar tais explosões ou de reduzir o seu efeito a nada? Tal pessoa não existe no planeta Chama. Como ousam então vocês liderar uma força de tal amplitude, sem ter a menor ideia de como controlá-la? Só um intelecto infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Terão ao menos observado seriamente os resultados do vasto domínio da natureza. Um grande número de mortais suficientemente inteligentes põe continuamente em movimento ondas de pensamentos e sentimentos destrutivos. Essas vibrações perturbadoras percorrem longas distâncias e causam agitações no éter. Vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de seus semelhantes não têm nenhum efeito sobre forças inanimadas? O que vocês chamam de doenças não existem em nossos planetas, porque nós eliminamos as suas causas. Uma vez que esses desejos e essas ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminam nos reinos visíveis e invisíveis as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo que possamos temporariamente servir, temos o compromisso, pelo juramento mais solene, de manter as leis universais,
únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. O desvio dessas leis fixas e imutáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços ininterruptos. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês. Moldem o mais possível a sua vida de acordo com os ensinamentos daqueles que desceram até entrar em contato com os mortais por meio de uma manifestação física. Na qualidade de amigo e colaborador de vocês, a serviço do Rei dos Reis, que age do alto, nós os saudamos e nos esforçaremos por libertá-los daqueles que procuram oprimi-los e submetê-los ao regime de dominação destrutiva. Estamos vindo como defensores ou libertadores. Para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola de carne e dos que serão seus associados no plano terrestre, é preciso que vocês compreendam que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isto é, corpos que se podem manifestar sob diferentes formas, assim como a água pode se manifestar em estado de vapor, de neve ou de gelo, segundo as condições atmosféricas naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas continuam a viver no plano astral com as mesmas metas e desejos, fará com que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Atualmente, milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a ser arrastadas às sendas descendentes que levam à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem sobre-humana, para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir na sua evolução espiritual. Afirmo que a vitória não dependerá em absoluto de uma vantagem material, nem de um número superior de armas que levam vossos sábios a pensar que atingiram um conhecimento profundo e que organizaram o poder secreto da energia cósmica. Devo dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram até hoje, uma conclusão rápida e irrefutável porá fim a isso. Que o planeta de vocês deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-lo do seu destino iminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a Terra. O consentimento imposto pelo medo ou pela força nada vale diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Uma longa e árdua campanha foi empreendida contra as forças negras que partem do invisível, atingindo os habitantes terrestres e, em sede por eles perseguidas, os pervertem, fixando-lhes desejos engenhosos e uma maldade diabólica a fim de submetê-los a mais abjecta escravidão sob o seu comando único. Como consequência benéfica desta campanha ininterrupta no plano astral, dirigida contra as forças negras e as obras pervertidas dos mortais, tornou-se possível agora transferir esta batalha para o plano físico visível, onde os humanos podem mais eficientemente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. Isso não poderá ocorrer
sem desconforto físico e sem sofrimento, mas a vitória será obtida. Os mortais devem passar por suas provas. Que importa o sofrimento de um bom número de vocês durante essa fase final da transformação do mundo, já que todos que permanecerem justos e firmes em qualquer campo em que se encontrem, compreenderão depois que prestaram um inestimado serviço ao Mestre e às suas legiões conquistadoras vindas do espaço. Eles terão assim permitido a essas legiões atravessar a impenetrável densidade do envoltório etérico da Terra para trazer o triunfo e a força às potências amigas do planeta Chama. Operar-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra e nos seus habitantes. A cada hora, as próprias potências do mal desvendarão os seus desígnios e essas revelações levarão os humanos a uma decisão rápida, a de derrubar as falsas leis, substituindo-as por verdadeiras concepções de ação construtiva. Assim, a nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim, senão o de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiães invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Chama. Nós somos 10 milhões de homens de espaço, fartamente equipados com forças de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensivos os seus meios. Sabemos quais as regiões da Terra que estão fadadas à destruição e logo que apareça um perigo, enviaremos a esses lugares vários milhares de Ventlares, voadores, para darmos uma ideia de como vocês estão protegidos. Poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. E ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os seus dados saibam utilizar os dados, é porque nós temos tido um cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de compostos químicos depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa em cada lugar da Terra, estão ainda além da compreensão atual de vocês. As promessas tantas vezes repetidas de que aqueles que depositarem a sua confiança em Deus serão protegidos são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou materialização de nossas naves aéreas depende das instruções que recebemos de bases que estão muito acima da estratosfera de vocês. Essas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas no interior do globo ou das regiões onde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para se livrar. Essas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva as nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar a sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então misturar-nos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e em um bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria colaboração, apressar esse dia
devem acreditar firmemente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado em servi-los. Quanto mais cedo esses dois fatores foram aceitos pelos homens em geral, mais rápido e facilmente poderemos atingir a nossa meta e menos vidas se perderão. Estão nos apressando para salvar todas as almas que quiserem adaptar-se às transformações gloriosas exigidas pela nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares o fazem atualmente. Honra aqueles que, por intuição divinamente inspirada, podem captar a verdadeira significação da nossa missão. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, os valores do seu planeta chão, seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em lamentável situação de penúria e subnutrição. Temos a intenção de ampliar os seus recursos e não de diminuí-los. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos próprios planetas e a desordem caótica que existe em toda parte onde vemos a vida tal como ela é vivida no planeta chão, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salvo a de um punhado de homens, de poder captar pelo menos uma visão efêmera da mensagem espiritual do Mestre, que os teria libertado de toda a servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústia quanto à possibilidade de salvar a Terra da destruição total. Nós, os vigiamos dos nossos postos de observação no espaço, perdemos toda a esperança de ver o planeta chão, a Terra, escapar à sua morte. No que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a terra de vocês. Mas para o seu Salvador, a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada de que voltaria. Por isso, esse mundo tenebroso será por ele iluminado, apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir esse acontecimento. Temos confiança de que essa promessa será cumprida e nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. Ele não virá em casa. Quer essa assistência chegue visivelmente por meio de astronaves, cuja equipagem é constituída de seres poderosos, mostrando a sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais, quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis, é certo, todavia, que os homens e as mulheres que cumprem as missões para as quais nasceram sobre a terra receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar o seu justo valor a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir seu desapontamento quando eles recusam aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se passa, sendo de natureza destrutiva, é o resultado da livre escolha do homem de ligar-se à senda da retrogradação, que leva ao esquecimento. Esses seres retrógrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos haverá milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e a sua metamorfose.
É inevitável uma era de purificação antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios para tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação desses resíduos inquietantes. Embora em diferentes partes do globo, só uma completa varredura para desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a efeito por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era, esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta e encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós as observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza e na desdita, em tempo feliz e por ocasião de desgraça. Em todas as ocasiões, elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e força aos medrosos e aos fracos. Agradecemos a Deus por elas existirem. Há homens que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes e pensem em tudo o que os torna ansiosos, apavorados, infelizes e preocupados. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, afetaram as relações humanas, os negócios, os governos, o comércio, a sociedade em geral, pois o seu magnetismo está carregado de nocividade. Todas essas coisas serão renovadas. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejaremos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda se vocês quisessem manter, em relação a nós, sentimentos amistosos e de confiança e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrariam assim uma atmosfera bem adaptada ao seu trabalho, pois elas têm necessidade desses campos de luz para aterrissar e repousar por alguns instantes, a fim de poderem adaptar-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprirem a sua missão. Conhecemos cada um de vocês e sabemos a simpatia daqueles que testemunham a nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isso representa para nós, ter avenidas luminosas que nos permitirão atingir as regiões mais sombrias onde se deve realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua benevolência. Assinado Asta, comandante da frota dos homens do espaço.